o Senhor me trouxe essa palavra. Vamos lá, ó. Quando Herodes era rei da Judéia, então aqui, ó, vamos lá. Aqui começa o ponto que eu quero. Que Deus falou comigo na madrugada. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Então, olha aqui, ó. O sistema político da época era caótico. O rei era Herodes, não tem nada pior. Debaixo do Império Romano. Então, assim, se alguém dissesse assim, não, porque eu não tem como avançar por causa do tempo atual, é o momento que nós vivemos, é o que está acontecendo no mundo, no país, o que... Bom, olha só isso aqui. Que momento terrível. E Zacarias estava onde? No mesmo lugar. Servindo ao Senhor, buscando o Senhor, e aos olhos de Deus, eles eram justos, ele e a esposa. E eles viviam de forma cuidadosa, eles eram cuidadosos na obediência, obedeciam cuidadosamente, a Bíblia não exagera, a todos os mandamentos. No entanto, eles tinham um problema que parecia não ter solução e de forma natural já tinha encerrado. Havia esterilidade na casa deles. Isabel era estéril. Mesmo sendo pessoas tão piedosas, Isabel era estéril. Eles oraram muito por esse filho. E envelheceram sem viver essa graça. Então você vê que, às vezes, Deus vai nos testar. Mesmo pessoas tão piedosas, que nada as fez parar. Nada. Tinham um problema que parecia que não iria se resolver. E agora, com idade avançada, tinha passado de hora. Naturalmente, de forma natural, tinha passado de hora. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. O grupo dele tinha sido escalado. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Você vê que mesmo diante de um tempo, vivendo um tempo tão difícil, esse povo continuava servindo a Deus no templo e o povo tinha uma multidão do lado de fora orando.
uma multidão sedenta. E agora, não só o grupo de Zacarias foi escalado, como Zacarias foi sorteado para entrar no santuário. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, quer dizer, vai ser um nazireu, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Sabemos que João Batista adorou o Senhor ainda no ventre. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Racionalizou. Ele olhou para a condição deles, para a circunstância. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. O próprio Deus me enviou para trazer boas novas para você. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo devido. No devido tempo, você tem que ficar mudo. E, obviamente, que algumas pessoas estão precisando ficar mudas porque elas estão atrapalhando o agir de Deus. Porque Deus responde fé e uma boca incrédula rouba vitórias da própria pessoa. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, ele trabalhava, ele servia no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, disse Isabel, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Queridos, como havia muitos sacerdotes, tinha muitos. Um sacerdote podia ter o privilégio de entrar no santuário apenas uma vez na vida. Eu não sei, não está escrito se essa foi a primeira vez de Zacarias. Mas podia acontecer dele ter esse privilégio apenas uma vez na vida. E a resposta para o sonho de uma vida, orações de uma vida, promessas, a promessa de uma vida, veio
no momento mais sagrado da vida de Zacarias. Veio no momento mais santo, mais alto, mais sagrado da vida dele. Foi quando ele ouviu. A sua oração foi ouvida. Você vai ter um filho, ele vai te chamar João. Ou seja, João, o Senhor mostrou favor para você. Ele mostrou favor. O Senhor mostrou favor. O Senhor mostrou favor. João significa o Senhor mostrou favor, o Senhor te agraciou, o Senhor te favoreceu, o Senhor mostrou favor. Chegou o dia de você viver o favor do Senhor. No momento mais sagrado da vida dele, mais alto da vida dele, no momento em que ele estava no lugar mais alto, no santuário. Ele foi visitado, ele recebeu a visitação de Gabriel com a resposta para orações de uma vida. Isso foi tão impactante. E o Senhor disse, o Gabriel disse, entregou essa mensagem do Senhor, que essa vitória, que a oração dele tinha sido ouvida, e que essa vitória você terá grande satisfação e alegria, grande prazer. Era algo que ia trazer muito prazer, muita satisfação, realização. E o Senhor, e ainda fala, ele vai ser grande aos olhos do Senhor. E ele vai afetar muitas pessoas, ou seja, Deus não estava só dando um filho para eles. Deus estava entregando um projeto importantíssimo para o reino que seria gerado por eles. Por isso que eu chamo João Batista, ele aqui era um filho literal. Mas João, ele pode ser muitas coisas na vida de uma pessoa. Porque João foi o sonho de uma vida, foi a resposta de orações de uma vida, foi a promessa de uma vida, que parecia que nunca ia acontecer, tardio já. Quando já passou de hora humanamente, chegou. Mas chegou no momento no momento mais sagrado da vida dele. Não chegou antes. Você está entendendo? Chegou no momento mais sagrado da vida dele. Dá para você anotar isso? Chegou no momento em que ele estava mais alto com Deus. Chegou no momento em que ele estava no santuário, no momento mais santo da vida dele. Não chegou antes. Você está já entendendo a palavra, não é? Por isso que eu trouxe um pouco da passagem de Josué 7:8. Quando santificou, a situação deles mudou completamente. Quando Zacarias está no momento mais sagrado, mais alto, mais santo, no santuário,
ele é visitado por Gabriel. Com a resposta, suas orações foram ouvidas. Você teve a resposta da sua oração. Está aqui. E Deus não deu só um filho, ele deu um projeto que ia mudar a vida deles nitidamente, é o que você lê aqui, para sempre, e a vida da nação. Ou seja, era um projeto de Deus para eles, que ia mudar a vida deles e mudar a vida da nação, porque a nação nunca mais seria a mesma a partir de João. Por quê? Porque o Senhor mostrou favor. E quando Deus mostra favor, sua vida não tem mais como ser a mesma. E a Isabel disse, louvando o Senhor, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Eu estou velha, mas é o que o salmista diz, não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Você vê que era uma humilhação pública, aquilo era público. As pessoas comentavam. Então você vê que é uma obra que ficou evidente para todo mundo. Deus deixou ir num nível muito alto de dificuldade, para depois também o nome dele ser glorificado poderosamente, altamente. A gente pode comparar um pouco aqui com a história de Lázaro. Ele podia ter curado, mas ele quis ressuscitar. A obra foi muito maior. Muito maior. Então, o Senhor, ele na madrugada, ele falava ao meu coração. Exatamente o que ele vem através das palavras. Ele está puxando todo mundo para esse nível mais alto de maturidade. Ele quer ver o seu povo se separando, se consagrando, se santificando, indo para um nível de separação que ainda não conhece. Deus vai mostrar favor ao seu povo no momento mais sagrado da vida. É hora, não demora. Diga isso à igreja. Tem que ser agora. Vá para esse nível mais alto de santificação e consagração. Foi no momento mais sagrado, santo desse homem, que ele foi visitado com a resposta da vida dele. Vai ser nesse momento sagrado, santo, que nós seremos visitados com as respostas que nós temos buscado de Deus. Deus quer que isso entre. Deus vai mostrar favor ao seu povo, mas no santuário, subindo para um nível de santidade, de consagração, de santificação, de separação, que muitos até hoje não foram, não conhecem. Tem amizades que não são para nós. Tem roupas que não são para nós. Tem lugares que não são para nós.
Tem assuntos que não são para nós. Não são. Tem imagens, tem vídeos, tem coisas que não são para nós. Deus quer uma separação. Ou você é frio ou você é quente. Morno ele vomita. Não dá para dividir. Nós estamos num momento da nossa vida que nós precisamos tomar decisões. Enquanto alguns continuarem sendo infiéis em relação às coisas que são consagradas ao Senhor, vão se frustrar. Mas se entenderem isso e se santificarem, se santifiquem, porque amanhã, num futuro breve, verão o favor do Senhor, Ele vai mostrar favor. Ostentação, imagem, dependência da imagem, isso não é para nós. Não podemos violar a aliança. Não podemos tocar no que é consagrado ao Senhor. Não podemos também, ao invés de buscar em nós as questões, jogar para Deus e começar a aceitar menos, se contentar com menos. Deus não quer que alguém se contente com menos. Não, Ele quer que simplesmente não seja infiel em relação ao que é consagrado a Ele. Você não tem que se contentar com menos, você só tem que ser fiel em relação ao que é para Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E ponto. Algumas pessoas não estão com problema financeiro porque elas doaram para o reino, mas porque elas foram infiéis em relação a coisas que elas não poderiam ter tocado, negligenciaram. Não é o que você faz para Deus, é o que você faz fora de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem dar crédito a Deus, sem se importar com Deus, com o que Deus pensa. E a pessoa simplesmente cede aos impulsos dela como Acã e passa por cima de tudo que ela sabe. Mas a boa notícia é essa, o que gritou para mim foi que num momento tão difícil, esse homem estava lá. E quando ele foi elevado, quando ele foi para um nível mais alto, quando ele foi para o seu, ele estava no seu momento mais sagrado, mais santo, no santuário, o Senhor mostrou favor a ele. O Senhor mostrou favor a ele. Então essa palavra, quando o Senhor me trouxe para cá, isso gritou. Você está entendendo? Cléo, foi no momento mais sagrado dele, mais santo dele, que eu mostrei favor, que eu pude responder à oração dele. Não aconteceu antes, aconteceu no momento em que ele estava mais alto com Deus. É isso que o Espírito quer que cada um entenda.
Deus está puxando cada um de nós para esse lugar sagrado, santo, para esse nível de separação, de consagração, de santificação, onde Ele vai mostrar favor como nunca. Ele vai nos entregar projetos que são deles, que é nosso sonho, mas é projeto dele para a nossa vida, porque Ele coloca tanto querer quanto realizar. É projeto dele, que vai mudar nossa vida, mas vai afetar muitas pessoas, porque tudo que Deus faz não é para parar em nós, é para ir adiante. É para ir adiante. O Senhor mostrou favor no momento mais santo de Zacarias, no momento mais consagrado, mais sagrado da vida dele, quando ele estava no santuário. É hora de cada um entrar no santuário. Deus está chamando para esse lugar sagrado, santo, separado, para Ele mostrar o favor dele como nunca na nossa vida. Em nome de Jesus. Creia nisso. Essa é a palavra para mim, para você, para a igreja, que você pode entregar hoje. A igreja tem que entender. Definitivamente, Deus está nos puxando para um nível que nós não conhecemos. Nós fomos até um ponto ano passado. Deus está nos puxando para um nível mais alto agora. O ano passado, Deus falou muito com a gente sobre águas profundas. É a continuação. Nós queremos um crescimento, uma pescaria que nós nunca vivemos. Mas é em águas profundas. É num nível de santificação. É indo para um lugar sagrado. É entrando no santuário. É se santificando. É se purificando. É passando nos testes e dando uma resposta de santidade. Santidade ao Senhor. É isso que Ele quer. A resposta. Algumas pessoas no mundo espiritual, Deus já entregou vitórias. Só não está no campo físico. Porque até agora, elas não entraram no santuário. Elas não subiram para esse nível sagrado, santo, onde nada pode ser ignorado. O Senhor vai mostrar favor, como nós nunca vimos. Mas não num lugar baixo. Nós precisamos entrar no santuário. É hora de ir para esse lugar alto,
onde o nível de santidade, porque ele não podia entrar no santuário, você sabe que eles não podiam entrar sem um nível de purificação extrema. Eles podiam morrer. E esse privilégio podia acontecer na vida de alguns apenas uma vez na vida. Eu não sei se foi a primeira vez de Zacarias. Eu só sei que ele estava pronto para entrar no santuário, aleluia. E receber de Deus o favor que ele sonhou uma vida inteira.